Será que Israel só tem inimigo no Oriente Médio e na África do Norte? Por que os países muçulmanos próximos à faixa de Gaza não recebem os refugiados? É isso que eu vou responder para vocês de forma didática, rápida, direta e objetiva. Vem cá, ó. Então nós temos aqui a faixa de Gaza e aqui a Cisjordânia. Vamos começar a falar da Jordânia. A Jordânia hoje tem uma relação amistosa com Israel. Eles possuem ali relações econômicas e um atributo físico em comum, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele deságua aqui no Mar Morto e ele vai dividir os dois países. Esse rio passa por um processo de assoreamento gigantesco e os dois países têm projetos em comum para desassorear o Rio Jordão. Porque esse rio é importantíssimo para a economia dos dois países, principalmente da Jordânia, que é um país mais pobre que Israel. Porque o Rio Jordão é um ponto turístico. Então, se o rio assoreia, assoreamento é o que? Areia mais do que água. Esse rio vai morrer, consequentemente vai ter menos turistas e a Jordânia vai arrecadar menos, já que é um país que depende muito do turismo. Tá, Jean, então a Jordânia, ela aceita Israel, é um país muçulmano, e aceita a presença de Israel e tem tratativas econômicas. Ah, Jean, mas e o Egito? Aqui é um ponto de interrogação. O Egito, primeiramente, ele não é um país do Oriente Médio e muito menos asiático, é um país africano, isso mesmo. É um país que se localiza no norte da África. É uma grande potência no continente africano com mais de 100 milhões de habitantes. É berço de grandes evoluções da humanidade por conta dos antigos egípcios do tempo dos faraós. Aí nós tivemos a ocupação árabe, a adoção da religião muçulmana. Presta atenção. As únicas coisas em comum com Líbano, Síria, Jordânia e os palestinos é a língua, o árabe e a religião muçulmana. Mais nada. Primeiro ponto é esse. Tá, Jean, o Egito, ele combateu Israel na Guerra dos 6 Dias, depois na Guerra do Yom Kippur. Para os egípcios, eles venceram a guerra. Eu já visitei o Egito, já conversei com muitos egípcios. Ele fala que a guerra do Yom Kippur foi uma vitória dos egípcios. Por quê? Eles retomaram de novo das mãos de Israel a península do Sinai, tão importante para as 3 religiões monoteístas. Tá. O Egito, pós-guerra do Yom Kippur, guerra do feriado sagrado israelense, ele assinou um tratado de paz com Israel. Logo após essa guerra, com o intermédio dos Estados Unidos, o Egito aceitou a presença do Estado de Israel. Em contrapartida, os Estados Unidos pagam uma mesada para o Egito até hoje, vocês sabiam disso? Que mantém a economia do Egito, já que o Egito depende muito do turismo, da extração de petróleo e principalmente do Canal de Suez. Pouco tempo atrás, o Egito assinou um tratado com Israel permitindo a passagem de navios israelenses pelo Canal de Suez, algo que não acontecia. Então, há o quê? Uma proximidade entre os dois países sobre o viés econômico e, claro, sobre a mediação dos Estados Unidos da relação entre os dois países. Aí muitos de vocês me perguntam por que o povo da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito não se refugiam aqui no país da África do Norte. Primeiro, o Hamas, isso é importante, o Hamas é um braço da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana é um grupo extremista sunita que atua no Egito. A Irmandade Muçulmana ganhou a eleição pós-saída de Hosni Mubarak, o ditador que foi derrubado por conta da Primavera Árabe.
As passeatas e os protestos que aconteceram no Cairo e principalmente na Praça Tahrir levaram à deposição de Hosni Mubarak. E aí teve uma eleição, quem vence é a Irmandade Muçulmana, que ia colocar o Egito numa teocracia, aos moldes do Irã. Os Estados Unidos falou, nananina não, chamou os militares e falou, vamos tirar essa Irmandade Muçulmana do poder e vamos tomar o poder e instituir uma outra ditadura, uma ditadura militar, isso mesmo. O Egito ele é governado por uma junta militar, você tem um presidente, o Major Sisi, mas é uma junta militar que governa o país. Então, se você deixa os palestinos adentrarem o território egípcio, possivelmente você vai ter, junto com esses palestinos, integrantes do Hamas. E esses integrantes do Hamas podem se juntar à Irmandade Muçulmana e começar a atuar no Egito. E a fala do Egito é clara: nós não queremos um país conectado com religião. Nós somos um país islâmico, de maioria muçulmana, mas o governo livre de influências religiosas. Então, a não entrada de palestinos em Israel é por conta disso, esse casamento que tem entre Hamas e Irmandade Muçulmana. Então, até agora, nós temos aí dois países que têm uma relação amistosa com os israelenses. Aí nós temos dois aqui complicados, hein? A Síria e o Líbano. O Líbano entrou numa guerra contra Israel, claro, por conta de um grupo terrorista que atua aqui no sul do Líbano, que se chama Hezbollah. E o Líbano, que poderia ser uma nação próspera, uma nação próxima à Europa, uma nação que tem um litoral lindo, uma sociedade plural. Não por ser um país muçulmano, as mulheres não têm direito, as mulheres têm direito no Líbano. O Líbano tem aceitação ali dos cristãos hoje, mas o Líbano está num caos político, econômico e social por conta do Hezbollah, que continua atacando Israel. Então Israel olha o Líbano como a sua totalidade, como um país inimigo, mas na realidade é o Hezbollah. É claro que tem parcelas da população que é a favor do Hezbollah dentro do Líbano, mas a grande maioria é contra a presença do grupo terrorista que prega a aniquilação e o fim do Estado de Israel. Aí nós temos a Síria. Aqui está um dos grandes problemas. Também inimigo de Israel, estava dentro daquele grupo de países árabes que atacaram o Estado de Israel na Guerra dos 6 Dias e na Guerra do Yom Kippur. A Síria, ela é parceira do Irã. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, se mantém no poder porque tem esse lastro com o Irã e um lastro com a Rússia de Vladimir Putin. Eles conseguiram derrotar os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos dentro da onda da Primavera Árabe que queriam tirar o Bashar al-Assad do poder. Bashar consegue derrotar os rebeldes por conta da ajuda do Irã e da Síria. Aqui está um ponto. O Irã é inimigo declarado do Estado de Israel. O Irã é que apoia o Hamas. O Irã é que apoia o Hezbollah. O Irã é que apoia Bashar al-Assad. Então você tem 3 pontos aqui, ó, que são inimigos diretos do Estado de Israel, que podem sim se juntar em algum momento numa guerra contra Israel, principalmente depois da invasão do Hamas, que Israel mostrou fragilidade e não é mais aquele exército poderoso como eles mostraram na Guerra dos 6 Dias e na Guerra do Yom Kippur. Tá, Jean, a Arábia Saudita tá distante, mas a Arábia Saudita é um ator importante, porque é uma das grandes potências do Oriente Médio, é parceiro dos Estados Unidos como Israel, tem um vasto exército e é inimigo do Irã. Isso mesmo, a Arábia Saudita é um ponto de interrogação. Os Estados Unidos quis aproximar a Arábia Saudita de Israel. Isso pode ter sido o quê? O gatilho que levou o Irã a instigar ainda mais e fornecer mais armamento e dinheiro ao Hamas para ele invadir Israel, gerar uma instabilidade, e esses acordos que estavam sendo mediados pelos Estados Unidos para aproximar
Israel e Arábia Saudita praticamente se desfez. Essa instabilidade agora. Tá, de onde vem isso, Jean? São os acordos de Abraão, que estão sendo mediados pelos Estados Unidos a fim de normalizar as relações entre Israel e os países árabes. Então, o primeiro a ter aí uma aproximação com o Estado de Israel, mediado pelos Estados Unidos, foi o Emirados Árabes. Logo em seguida você teve o Bahrein, depois o Marrocos. Então essa aproximação, ela já está acontecendo por conta desses pactos de Abraão, mediado aí pelos Yankees, desde lá do governo de Trump, e com isso essa rusga, essa animosidade dos países árabes frente à presença de Israel ali está diminuindo. E aí a questão palestina perde força dentro dos estados, mas não perde força dentro desses núcleos terroristas que existem tanto na faixa de Gaza quanto no Líbano. E o único estado que é inimigo de fato do Estado de Israel, que faz fronteira, é a Síria de Bashar al-Assad. E Israel sabe que é complicado, porque vai ter apoio do Irã, vai ter o apoio possivelmente da Rússia. A Rússia tem uma relação amistosa com Israel? Tem, mas a gente não sabe até que linha, né? Isso perdura, né? O que passa na cabeça de Vladimir Putin? Então aqui vai gerar o quê? Uma barreira. Então, para ter uma guerra maior aí, é a Síria que tem que dar os passos e invadir o território de Israel, junto com o Hamas e junto com o Hezbollah, já que os países do entorno não vão fazer isso. Desce o dedão no like. O que você acha de tudo isso, né? Do isolamento de Israel aqui no Oriente Médio, dessa aproximação com os outros países, a participação dos Estados Unidos nesse processo de mediação. E se você quer aprender tudo isso, cara, de geopolítica, tem aqui na descrição o Geopolítica Flix, né? Uma plataforma de ensino onde eu explico de fato, porque aí são aulas de mais de 1 hora, os detalhes da geopolítica global. Aqui na descrição. E ó, se inscreva no canal, o canal de educação precisa da sua ajuda. Valeu!